Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo bem prático com 5 dicas para você perder o medo de dirigir. Eu ia fazer esse vídeo dirigindo, mas eu fiquei com medo de acabar me perdendo, né? Porque a gente tem que prestar atenção em duas coisas, então eu fiquei com medo de me perder. Então, hoje eu vou fazer esse vídeo. Alguém que não tem medo, eu nunca tive medo de dirigir, mas eu já tive receio. Então, eu vou dar 5 dicas para você poder acabar com seu medo de dirigir. Se ele for um medo que não seja um medo que precisa tratar, né, psicologicamente, nós vamos conseguir trabalhar esse medo na sua mente. Primeira dica, dica número 1, é se convencer que o seu medo é pequeno. Você tem que se convencer que o seu medo é pequeno, que você consegue superar. Como você vai fazer isso, Ana Paula? Como eu faço? Bom, primeiro você coloque a sua vontade, o seu esforço, o seu sofrimento, a sua alegria, toda em cima do medo. Você vai pensar, o quanto foi difícil eu chegar onde eu cheguei, por exemplo, até tirar a carteira. Quanto foi difícil eu conseguir fazer tudo aquilo que o Detran pedia para mim fazer, para mim tirar a carteira. O quanto foi difícil pagar a autoescola. E você vai se colocar lá no alto. Assim, nossa, eu fiz isso tudo, eu batalhei, eu consegui, eu conquistei, não foi dado, ninguém me deu, ninguém entregou na minha mão de mão beijada. Foi trabalhado, foi suado, foi doído, foi sofrido. Então você vai colocar tudo isso na frente do seu medo. Você não pode esquecer de nada que você passou. E aí o seu medo ele vai abaixando, porque você vai colocando coisas em cima do seu medo, porque o medo é seu e você tem que controlá-lo, não ele te controlar. Você colocando, exaltando isso, todos os dias você pensando nisso mesmo, pensamento, nossa, como foi difícil, como eu lutei, nossa, como eu fazia isso bem, quando eu tava na autoescola, por exemplo, se você nunca mais pegou o carro depois de tirar a carteira, ou quando você dirigia antes, nossa, como eu fazia isso bem. Então você vai colocar isso pra cima e descer o seu medo. O 2, você vai conversar com alguém que tenha carro, por exemplo. Se você vai usar o carro do seu marido, do seu irmão, do seu tio, do seu pai, você tem que conversar com a pessoa dona do carro. Você tem que falar, olha, eu estou me superando e agora eu quero voltar a dirigir, eu quero começar a dirigir, eu quero perder o meu medo. Você me ajuda? Você vai pedir ajuda a alguém, porque é necessário que o dono do carro te ajude. Ele falando que vai te ajudar, a pessoa, ela falando que vai te ajudar, você já tem mais um caminho para poder seguir. Porque a gente precisa de um carro, né? Então, ter uma pessoa do lado, às vezes, é bom, sim. Muita gente fala que é ruim. Mas a gente que tá aprendendo, nós temos que saber ouvir e ficar caladas. Porque muitas vezes a gente não aguenta o jeito que a pessoa fala com a gente. Aí a pessoa fala um pouco mais ríspido, a gente vai ficar nervosa. Quando a gente fica nervosa, o carro morre, o carro desanda, você fica nervosa, você quer chorar, você quer jogar tudo pra cima, você quer descer do carro. Eu sei. Você conversando com alguém pra dizer, você me ajuda, você me auxilia, você senta do meu lado, você me empresta o carro. É importante. Agora a terceira dica é conhecer esse carro que você vai usar. Tudo dele, gente, tudo. Onde liga farol, onde liga pisca, onde liga tudo. Você tem que conhecer o carro que você vai dirigir. Ana Paula, mas eu não vou dirigir só um carro. Não importa. Você tem que saber onde ficam as coisas do carro, sabe? É muito importante. Eu já dirigi carro sem saber onde estavam as coisas, mas eu aprendi que a gente precisa saber onde abaixa o vidro, sabe? Tem que saber, porque às vezes você sai sozinha e passa apertado. Terceira, conhecer o carro. Depender de qual seja o carro, seja uma nave, né, tipo um Corolla, ou seja um Fusca, não importa, você tem que conhecer o carro. Quarta dica que eu dou pra você é que eu fiz num vídeo anterior, que é o praticar para dominar. Você tem que praticar. Ana Paula, onde é que eu vou praticar? Como é que eu vou praticar? Bom,
você vai praticar nos dias e horários vazios, em lugares com ruas largas e vazias. Eu dou algumas dicas de coisas que você precisa praticar bastante. Curva, virar para a direita e para a esquerda, controle de embreagem na subida e na descida, e se você usar freio de mão também para sair, né? Terceira coisa, hora de trocar a marcha, hora certa de trocar a marcha. Quarta coisa, estacionar ao meio-fio, rente ao meio-fio. Sem carro, gente, só estacionar rente ao meio-fio, porque isso também é difícil. E quinta coisa é a ré para manobrar mesmo, literalmente, para você fazer manobras de ré. Então, são 5 dicas que eu dou. Você já conhecendo o carro, você já vai ter uma noção de tamanho de carro, porque a gente precisa ter a noção do tamanho do carro. A gente precisa saber, será que meu carro passa ali? Será que meu carro cabe ali? Entendeu? Então você tem que praticar bastante. Eu tenho certeza que você praticando, dominando o automóvel, sabendo que você consegue fazer exatamente tudo o que precisa, você vai perder o medo. Porque a gente tem medo, porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa se você não fizer direito. Você tem que confiar em você. Se você confiar que você consegue fazer, o seu medo ele vai diminuir, porque você vai dominar o medo também. Dominando o carro, você domina o medo. E como é que eu domino, Ana Paula, o carro? Para dominar meu medo é praticando. Não tem como eu falar para você que a fórmula mágica de perder o medo é rezando. Ajuda? Claro. É fazendo uma novena, fazendo uma devoção, ajuda muito. Mas você tem que trabalhar sua mente. E para você trabalhar sua mente, você tem que trabalhar seus pés, seus olhos, suas mãos, né? A habilidade de dirigir, você tem que trabalhar. Trabalhe a habilidade de dirigir. Comece pensando que vai dar certo. Vai dar certo. Você lutou para aquilo, para chegar onde você chegou. Então agarra aquilo que é seu. A gente precisa de alguém, mas alguém que apoie a gente. Vamos correr atrás de pessoas que nos apoiem. Se você não encontra nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém que te apoia, procura uma autoescola. Tem várias autoescolas para habilitados, porque você precisa de alguém no banco do passageiro para te ajudar, tá? Apesar de que o passageiro não é muleta, ele não vai fazer nada para que não ocorra nada, mas já ajuda. Já ajuda. Então, tente. Não deixe os seus sonhos guardados, os seus sonhos pro lado. Não deixe o medo te vencer. Seja mais forte que o seu medo. Porque é muito triste a gente ser refém do medo. Eu não tenho medo de dirigir, nunca tive. Mas eu já tive receio sim, porque eu já bati o carro. Então eu tinha medo de acontecer novamente. Porque o carro não é meu, eu não tenho dinheiro para consertar o carro. Então, assim, eu já tive muito receio, mas eu não deixei o receio me vencer, pois eu lutei muito para conseguir. Eu lutei demais. E o meu sonho era fazer aquilo. Então, coloque o seu sonho na frente do seu medo, tá bom?